Respondendo a pergunta da Ana Maria, que escreveu para mim pelo Instagram, sobre os 10 mandamentos para o bem-estar de um casal, e ela falou sobre filhos fora do casamento, né? Como lidar com isso. Essa criança gerada fora do casamento, ela precisa ser incluída, tá? No sistema, ela não pode ser excluída. E o que acontece geralmente é que ela é excluída, né? Ela não é reconhecida e não se fala nisso. Muitas vezes isso vira um segredo. Então, para que não crie uma tensão, um sofrimento sistêmico, é preciso, ó, fora do chat escuto perfeitamente. Que estranho, né, gente? Será que é um problema do aplicativo? Porque o pessoal que tá assistindo o Periscope pelo computador, pelo PC, não tá tendo problema. Então fica a dica aí, quem tá aqui tentando assistir ao vivo, se tiver com dificuldade, exato, mas dentro da transmissão fica travando, ok. Então fica a dica aí da Rafaela, né, que acabou de falar. Quem quiser assistir pelo computador, pelo PC, entra lá, www.periscope.tv/Alice Duarte. É estranho porque para mim o sinal do meu Wi-Fi tá 100% aqui, eu tô super perto do meu modem. Vou ter que ligar para a companhia telefônica para descobrir que eles estão me vendendo uma coisa e oferecendo outra, né? Vou ter que reclamar para eles. Mas então fica a dica, quem tá com dificuldade para assistir aqui, assiste não pelo aplicativo no celular, assiste pelo computador, pelo seu PC. Maria Tereza, seja bem-vinda. Então assiste pelo PC, www.periscope.tv/Alice Duarte. Quem puder pôr aqui no chat o endereço, quem não sabe como entrar lá, põe aqui no chat, por favor, o endereço. Acho que lá tá fluindo melhor a transmissão. Deve ser o próprio Periscope, né? Estranho, porque pela internet tá funcionando bem, muita gente falando aqui. Bom, sobre essa questão do filho fora do casamento, como eu falei, né? Primeiro a traição precisa ser compensada, porque ela gera um desnível na relação. E esse filho, quando há filho fora do casamento, esse filho também precisa ser reconhecido, olhado, incluído. Quando há segredo, quando há exclusão, isso vira um peso, isso vira um emaranhamento sistêmico, né? Trazendo consequências sérias aí para as próximas gerações. Obrigada, Rafaela, gratidão. Olha, a Rafaela colocou o endereço aqui no chat. www.periscope.tv/Alice Duarte. Isso mesmo. Obrigada, Rafaela. E ela fez uma outra pergunta interessante aqui sobre essa postagem que eu fiz sobre os 10 mandamentos para o bem-estar de um casal. A Ana Maria perguntou assim: Alice, você disse que quando a pessoa não se desvincula do sistema familiar de origem, ela não está pronta com 100% de aproveitamento para a relação do casal. Então, qual seria o exercício sistêmico a fazer para que consiga se libertar, para que a pessoa consiga se libertar disso? Ou, quando é assim, tem que aceitar que ela não está pronta e continuar mesmo assim a relação? Então, o que acontece? Quando a pessoa, quem acompanhou aí as minhas postagens, né, sabe que quando alguém está com problemas pendentes, problemas mal resolvidos com a família de origem, com pai, com mãe, tá? Ou ela tá querendo resolver alguma coisa do casamento dos pais, ela tá metida em algo no casamento dos pais, ou ela quer ser pai ou mãe dos pais, né? Ela quer ficar cuidando, se intrometendo na vida dos pais, né? Ela tá fora de lugar, não tá como filho ou filha, tá como pai e mãe dos pais. Quando essa pessoa não tomou, não aceitou esse pai, essa mãe rejeita o pai, tem conflito com o pai ou a mãe, dificilmente essa pessoa vai estar 100% liberada para um relacionamento de casal, para criar um novo sistema familiar, né, com casamento e filhos. Porque parte da alma dela, né, da atenção dela, está voltada para questões que ainda não ficaram resolvidas, muitas questões ainda relacionadas à primeira infância, né? Por isso que é importante. Ela perguntou qual que é a solução para se consiga fazer esse movimento. Primeiro, é preciso deixar essa relação de vínculo,
simbiótico com a família e também poder caminhar com autonomia, tá? Como adulto para um casamento. Só é bem sucedido no casamento quando você entra na relação como um adulto. Se você ainda entra como criança, ou seja, com reivindicações ainda de criança em relação aos pais, querendo que o marido ou a esposa preencha alguma lacuna ou alguma carência afetiva que você sente que não foi preenchida dos seus pais, essa relação não vai dar certo, porque você vai entrar nessa relação como criança e não como um adulto. E ela pergunta qual que seria a saída disso, né? A primeira saída é preciso olhar para isso de forma sistêmica e ver por que a pessoa está presa ainda na família de origem. Às vezes essa pessoa está substituindo um ancestral. Ela está substituindo um avô, uma avó. Isso de forma inconsciente. E por isso ela está envolvida ainda com os pais, ou cuidando dos pais, ou querendo resolver a vida dos pais, né? Então, às vezes, ela está assumindo o destino de um ancestral. Isso por amor cego, que o Bert Hellinger fala, né? Amor sistêmico, amor cego, que procura compensar algo que não foi bem resolvido em gerações anteriores. Então, a constelação ela vai ajudar isso, a fazer essa pessoa ali se liberar desses emaranhamentos transgeracionais, ou curar esse vínculo com o pai e mãe, resolver essas questões, né? Porque se enquanto ainda tem reivindicação com pai e mãe, a pessoa vai com essas reivindicações para o parceiro, para a parceira no casamento. E esse casamento vai ter muitos problemas, porque não é função do parceiro, né, substituir pai nem mãe. Não é função da parceira substituir pai ou mãe. Então é preciso fazer esse movimento, né, dissolver esses emaranhamentos transgeracionais para que a pessoa se sinta liberada para estar 100% presente na relação de casal. Senão ela não consegue estar presente. Então essa relação vai ter problemas, né? Porque ela não vai estar com a energia dela voltada para isso. Quando a pessoa se dá conta disso, e às vezes não é a pessoa, é o próprio cônjuge ou a cônjuge que está emaranhada com o sistema de origem, não saiu ainda da posição de filhinho do papai ou da mamãe, ou de filhinha do papai ou da mamãe, o que a pessoa pode fazer? Não pode fazer muita coisa, né? Porque quem tem que tomar essa decisão é a pessoa, é o outro. Quem tem que buscar uma terapia, quem tem que buscar uma constelação é o outro. Quem tá nessa relação com uma pessoa que ainda tá na infância, né? Chegou criança na relação. Aqui, Rafaela, assim, faz todo sentido essa lógica sistêmica. Uhum. Então, quando é o outro que ainda não deixou a família de origem, você não tem muito o que fazer, né? Você pode aceitar isso, mas essa relação dificilmente vai dar certo, porque vai ser uma relação onde um vai chegar pequeno na relação como criança e o outro vai estar como adulto. Não vai ter parceria, não vai ter encontro, né? Porque um casamento para dar certo tem que ser duas pessoas ali no mesmo nível, no mesmo tamanho, equilibradas, né? Então, muitas vezes essa relação não tem futuro mesmo. E quando é questão do outro, você tem que respeitar o destino do outro. Tem que respeitar o destino do outro. Nem sempre é possível continuar com a relação, né? Essa relação se desequilibra. Bom, essa foi a minha resposta aí para a pergunta da Ana Maria Lage, que mandou para mim pelo Instagram. Agradeço a pergunta dela, né? Agradeço a participação dela aqui. E compartilhar também essa dúvida dela com vocês, que também pode ajudar vocês aí que estejam passando por algo parecido. E agora eu gostaria de entrar no nosso assunto de hoje, que eu vou falar sobre pensamentos negativos, crenças limitantes e julgamentos. Esse é um tema que eu tenho lidado muito nos últimos tempos, eu tenho pesquisado também, feito experiências comigo mesma e vou trazer para vocês algumas experiências que eu tô tendo e alguns estudos que eu tô fazendo. Primeiro eu gostaria de contar uma historinha para vocês, vocês acho que já devem ter escutado, um passarinho, contar uma historinha aí, talvez muitos de vocês já tenham escutado, né? Tinha um pássaro que todo ano ele tinha que migrar, todo ano ele tinha que, por causa do inverno, ele tinha que migrar para o sul,
para fugir do inverno. E ele tinha muita preguiça de fazer isso. Daí começou a esfriar, começou a chegar o inverno. E esse pássaro falou assim: não, eu não tô. Hoje, dessa vez, eu não vou querer viajar. Não tô com vontade, vou ficar por aqui. E daí ele viu os outros amigos pássaros viajando aí para o sul e ele ficando onde ele estava. Só que daí o frio começou a chegar, e ele viu que ele não ia conseguir ficar ali de verdade, ele ia ter que voar para o sul. Só que quando ele começou a voar para o sul, já era um pouco tarde, porque já estava bastante frio. E ele começou a voar e as asas dele começou a endurecer, vai ficar muito dolorida, né? E o que aconteceu? Quando isso aconteceu, as asas dele começaram a doer, congelar, e ele caiu no chão. Não conseguia mais voar, porque as asas dele endureceram. E ele ficou lá agonizando de sofrimento, estava doendo muito, e ele achando que estava sendo os últimos suspiros de vida dele, quando de repente veio uma vaca e fez um cocô em cima dele. E ele falou assim: nossa, não é possível, né? Eu estou aqui morrendo, o pássaro pensou, estou aqui morrendo e ainda por cima cagam em cima de mim. Só que depois passou um tempo e ele falou assim: opa, peraí, esse cocô tá quentinho. Tá gostoso aqui, né? Pelo menos agora não tá mais doendo as minhas asas. Acho que agora não... Oi, Lu, seja bem-vinda, boa noite. Atrasada, mas tá aqui, que bom. Hoje a transmissão tá um pouco complicada, o pessoal tá migrando para assistir no computador, direto no site do Periscope, porque aqui pelo aplicativo parece que tá meio ruim, tá meio travando. E daí o pássaro ficou lá no cocô, quentinho, né? E as asas dele que estavam quase congelando, aí começaram a voltar, o sangue circular, e ele, nossa, que gostoso. E ele começou, em vez de ficar reclamando, ele começou a ficar feliz e tal, e começou a cantar. Começou a cantar e ficar todo alegre, nossa, que bom, não vou morrer. Daí, um gato ouviu o canto desse pássaro. E esse gato se aproximou, foi lá, cavou, pegou esse pássaro e comeu o pássaro. E o pássaro morreu. Vocês já ouviram essa história? Eu lembrei dessa história porque... Qual que é a moral dessa história? Existem vários, né? Vários ensinamentos dessa história. Mas eu acho que o ensinamento principal aqui que vale pro conteúdo de hoje é que se você estiver na merda, fique de bico fechado. Não saia cantando por aí, falando pra todo mundo que você tá na merda. Porque as coisas podem piorar. Então, esse pássaro tava na merda, pra ele não podia ter nada pior, ele começou a cantar. E o que aconteceu? Veio o gato e comeu ele. Então, quando a gente tá, geralmente, na merda, quando tudo tá acontecendo errado, quando nada dá certo na vida, e a gente começa a reclamar, o que a gente tá fazendo? A gente tá chamando o problema. Então, de carona com esse problema que a gente chama outros problemas de carona. Porque a gente vai começar a ficar num estado mental, né, emocional, que vai só atrair mais caca para a vida da gente. Essa é uma historinha antológica, cheia de ensinamentos, né? Acho que muita gente conhece. E eu achei ela muito boa para ilustrar hoje o meu conteúdo. Porque às vezes, assim, é tão difícil, né, gente? Quando tudo começa a dar errado na vida, é tão difícil ter um pensamento positivo. É tão difícil, né? E quanto mais as coisas ficam difíceis, a tendência é que vire uma bola de neve. Porque você tá numa situação difícil, você começa a reclamar, você começa a ter pensamentos negativos, você acha que as coisas vão piorar. E daí você começa a reclamar desse problema para várias outras pessoas, você começa a... O quê? Todo o teu pensamento fica focado no problema, toda a tua emoção fica negativa também. E você, o que tá dentro, gente, tá fora. O mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então, de repente, as coisas ao redor começam a piorar. Porque você não está legal. Porque você está negativo. Então, você vai atrair mais coisas negativas. Aí você fala, nossa, tá vendo? As coisas não param de piorar. E daí você vai reforçando aquilo. Nossa, eu não tenho sorte nessa vida. Tudo acontece comigo. Nossa, como eu sou azarado. As coisas não dão certo. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E daí você começa também a encontrar vários culpados externos.
Ah, porque a culpa foi do fulano que fez isso, a culpa foi da vaca, a culpa foi do gato, né? E você vai começar culpando sempre o que tá fora. E isso vai virando uma bola de neve. Dificilmente você vai conseguir sair disso. Então, essa historinha para mim, eu achei muito legal para ilustrar isso, né? O quanto a gente começa a se... É que nem areia movediça, né? A gente entra na areia movediça e quanto mais a gente vai ficar se debatendo, mais a gente vai afundar. Então, é preciso pensar numa outra estratégia para sair da lama. Quando você está mergulhado na lama, quando você está lá no fundo do poço, mergulhado no problema, e assim, é muito difícil ter um pensamento positivo nesse momento, né? É muito complicado. Mas se não virar a chave, você continua atraindo mais do mesmo, que vai o que, gente? Reforçar suas crenças. Ou fortalecer suas crenças ou criar crenças. Que são crenças limitantes, né? E vocês aqui que estão no chat, coloquem aí pra mim algumas crenças que são comuns aí todo mundo ter, né? Exatamente, aqui a Rafaela falando. Por isso que tem que estar sempre muito consciente, muito presente. Coloque aí pra mim, né? Vamos falando aí quais são as crenças mais comuns que existem por aí. Crenças negativas, né? Relacionado ao dinheiro, relacionado ao amor, ao relacionamento, à família. Coloque aqui algumas crenças. Existem crenças aí que começam, primeiro, né, gente, histórica, cultural, religiosa. Aquela história de que é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, isso é uma crença muito forte em relação ao dinheiro, né? De que dinheiro é uma coisa que corrompe as pessoas, que dinheiro é uma coisa suja, que dinheiro leva as pessoas para o mau caminho. Então, tem inúmeras crenças aqui. Eu queria que vocês compartilhassem também comigo aqui no chat, quem está conseguindo aí ouvir e escrever. Compartilha aí algumas crenças. Existem várias aqui na sociedade. Tem crenças, como eu te falei, essas religiosas, crenças sociais, né? Ah, porque o dinheiro é sujo. O culpado merece castigo. Olha aqui, né? Quem falou aqui isso pra mim? A Jussara Mello. Uhum. Que mais? Tem tantas crenças que a gente convive com elas e muitas crenças são passadas, gente, pelos nossos pais. São passadas de geração para geração. Que é difícil tirar. A gente se comporta no piloto automático, porque a gente sempre ouviu isso, né? Então a gente acaba adotando isso, comprando isso como se fosse verdade. Por exemplo, homem é tudo galinha, não existe homem fiel. Sabe aquelas declarações assim? Homem é tudo safado. Aquelas mulheres que só atraem homens, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga que isso é muito tempo atrás, né? Ela teve um relacionamento que ela sofreu muito, ela foi traída, e ela também não tinha uma boa referência em relação ao pai dela. O pai dela também não tinha sido um marido muito correto, né, para a mãe dela. E essa minha amiga cresceu e tal, e começou a se relacionar, e até que ela encontrou uma cópia do pai, né? Que fez mais ou menos o que o pai dela tinha feito com a mãe dela. Daí o que aconteceu com ela? Tá vendo? Os homens são assim. Os homens traem. Crença que reduz a autoestima, tipo, não sou bom o suficiente, não mereço tal situação. Sim. Uhum. Que mais? Vamos colocando aí, vamos compartilhando. Eu sei que vão descobrindo também em vocês o que tem em vocês de crenças, né? Nossa, eu tenho que trabalhar muito, 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 muito para conseguir ganhar dinheiro. Tem que me trabalhar que nem um louco ou que nem uma louca para conseguir ganhar dinheiro. Então, ou eu tenho que sofrer, né? Tem que ser um sacrifício. O dinheiro tem que sempre vir com sofrimento, com sacrifício. Isso também é o sacro ofício, né? Isso também é uma cultura muito ocidental. Sacro ofício, sacrifício. Então, o trabalho sofrido, né? Nossa, o trabalho dignifica o homem. Vamos. Olha lá a crença que a Lu colocou: ganhar dinheiro é difícil. Todo mundo fala: nossa, tá difícil essa crise, né? Nossa, que difícil. Aí você fala: que difícil. Daí você já tá
É um ponto de vista e você tá pegando e comprando esse ponto de vista para você. E daí você começa, o que acontece? Você já tem uma ideia que você captou. E daí você começa a olhar para a realidade, selecionando recortes da realidade que vão comprovar aquela sua teoria. Aquele ponto de vista que você comprou inconscientemente. Ou das suas próprias experiências, ou da cultura que você está inserido, ou de um amigo, ou da família, né? Voltando a essa história da minha amiga que eu contei, né? Que ela pensou assim, os homens, tá vendo? Os homens traem. E daí o que ela aconteceu? Ela começou a pensar assim, nossa, os homens não prestam, né? Os homens não prestam. E ela começou a ficar cada vez mais acreditando nessa afirmação. Os homens não prestam. Os homens traem. E o que aconteceu depois disso? Ela começou a atrair cada vez mais homens que não valorizavam ela, que traíam ela, que abandonavam ela, para ela reforçar cada vez mais a crença dela. Ah, tá vendo? Eu tinha razão. É isso. É isso. Eu só atraio homem pilantra, homem safado, homem traidor. Ou assim, todos os homens são assim. Ela teve 3 experiências ruins e ela fala, todos os homens são assim. Ela não conhece, né, os 7 bilhões, os 3 bilhões de homens no planeta, e ela fala que por causa de 3, que ela teve uma experiência ruim, todos os homens do planeta, né, do passado, do futuro, né, não prestam. Então ela vai começar a olhar para a realidade, buscando selecionar recortes dessa realidade que vão comprovar essa crença dela, né? E às vezes o que é pior, né? Muitas vezes essa pessoa, justamente por esse medo, por esse sofrimento que ficou ali registrado, ela vai atrair parceiros justamente com esse comportamento que ela tanto rejeita. Ela começa de novo a atrair parceiros com esse comportamento. Então, olha o problema, gente, de você ficar reclamando de algo que te aconteceu. Ou seja, você tá na merda, bico calado. Não saia por aí reclamando do problema para 1000 pessoas. Porque toda vez que você reclama do seu problema, você tá revivendo o quê? A tua memória, aquilo que aconteceu de fato na sua vida, aquele episódio, aquela situação do passado. Você revive na sua mente e você revive a emoção ligada àquele episódio. E com isso o quê? Você reforça essa crença na mente, na emoção e no corpo. Olha o poder disso, gente. A gente está falando aqui de física quântica, nós somos co-criadores do universo. Pensamento e emoção criam realidade. Estamos aqui, graças a Deus, na era da física quântica, né? E a gente já sabe que pensamento e emoção, ondas eletromagnéticas, pensamento e emoção criam realidades, manifestam coisas. Então, tudo que está dentro, gente, está fora, se reflete lá fora. Então, olha o perigo de você manter uma crença dessa. Né? Olha as consequências que isso pode trazer para a vida de vocês, né? Desde essa história, nossa, o dinheiro é sujo. Nossa, para eu ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar muito, porque o dinheiro é um sacrifício, né? Trabalhar é um sacrifício. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que sofrer muito para ganhar dinheiro. Então, isso também é uma crença que é um ponto de vista, não é que é certo para algumas pessoas e errado para outras, né? É isso que a gente tem que adotar. É um ponto de vista. Para umas pessoas é certo, para outras pessoas não é certo. Para algumas pessoas isso é verdade, para outras pessoas não é verdade. Então, é preciso não comprar essas coisas. Quando herdamos essas crenças do nosso sistema familiar, sim, a gente, principalmente, né, claro, da sociedade, dos amigos, da religião e principalmente da nossa família, são as pessoas que a gente mais convive. Então, às vezes, aquela crença que veio lá da bisavó, veio da tataravó, passou para bisavó, depois passou para avó, depois passou para tua mãe, depois passou para você, e você ouviu tua mãe repetindo, e você, quando era lá criança, adolescente, não tinha muito critério, muita experiência de vida para duvidar da mãe, para achar que, mas será que é assim? Você compra aquele ponto de vista. Esses dias mesmo, a minha mãe veio contar uma história que era muito verídica, assim, tinha muito embasado. Ela falou, nossa, Alice, olha, eu conheço fulana, que aconteceu isso com ela, porque ela não se cuidou. E aconteceu mais outra cicrana, que aconteceu isso também com ela. E, nossa, isso acontece muito com pessoas assim. E daí eu conheci outra pessoa também, fiquei sabendo, não sei quem me ligou, aconteceu isso de novo com ela.
Então, Alice, cuidado, porque isso pode acontecer com você também. Porque também você está exposta, isso pode acontecer com você também. Interessante. Interessante, mãe. Mas eu não comprei o ponto de vista dela, porque não era uma coisa legal. Sim, ela comprovou e tinha muito fundamento no que ela falou, realmente. E eu poderia ter comprado o ponto de vista dela. Sim, isso aconteceu com a amiga dela, com a vizinha dela, com a conhecida dela. Para aquelas pessoas isso foi uma verdade, foi algo correto, mas para mim, eu não comprei aquele ponto de vista. Porque eu não quero que aquilo aconteça comigo, eu não quero que isso vire uma crença. E, gente, quando alguém falar isso pra você, e seja às vezes até um julgamento, né? Quando alguém pega e faz um julgamento. Agora eu vou entrar nessa questão do julgamento, que é uma coisa bem complicada mesmo, né? Por que essas três coisas estão interligadas, né? Pensamentos negativos, crenças e julgamentos. Eu coloquei isso no meu texto que eu mandei para quem recebe meus avisos na minha newsletter. Essas três coisas são interconectadas, são interdependentes, né? Uma puxa a outra. Realmente vai lá um pensamento negativo, de repente vira uma crença e de repente essa crença vira um julgamento. Ah, tá vendo? Você vai ver, por exemplo, né? Olha o julgamento. Você ouviu da tua religião lá, né? Na Bíblia, que é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Daí você vê lá, passa teu vizinho com um carrão, mega carrão importado, enorme, né? Um SUV, carésimo. E você passa e fala assim, nossa, você pega lá e faz aquele julgamento, né? Nossa, ele deve estar... Quem que ele deve estar enganando, né? Quem que ele deve estar passando para trás? Deve ser um político corrupto, deve ser... O que será que ele faz para poder ganhar dinheiro desse jeito, né? Quem que será que ele está passando para trás? Daí ali você já faz um pensamento, porque na sua cabeça os ricos são corrompidos, ou os ricos não são honestos, são pessoas que são manipuladoras. Então você vai criando uma série de conceitos, uma série de crenças, e quando passa ali você nem conhece o seu vizinho, nem sabe a profissão dele, nem sabe o que ele faz da vida, e você já pega e já faz um julgamento. Né? Ou vai lá e faz uma ofensa. E é muito... Olha o perigo desse julgamento, né? Quando você faz um julgamento, aquilo lá volta para você. É a lei da ação e da reação. Então, o julgamento, gente, é muito perigoso. Então, toda vez que a gente tem que ter a gente perceber, a gente tem que estar muito consciente o tempo inteiro, vigiando os nossos pensamentos para saber quando que a gente está no pensamento negativo, quando a gente está na reclamação, quando a gente está na queixa, quando a gente está repetindo padrões. Porque o que é a questão da crença, né? A crença é você não acreditar que existem outras possibilidades. Sim, existem muitas pessoas que têm dinheiro. E muitas dessas pessoas que têm dinheiro, sim, umas trabalham duro, outras trabalham mais ou menos, outras são vagabundos, ó, julgamento. Outras são pessoas que não fizeram nada para merecer o dinheiro, mas receberam de herança. Outras pessoas receberam muito dinheiro porque trabalharam duro, honestamente, e outras porque roubaram. Então, existem muitas coisas, muitos tipos de rico, né? Só citando exemplo aí do rico. Mas quando a gente pega e faz um julgamento e universaliza, nossa, todo mundo é assim. Ou isso sempre é assado. Isso sempre, todos os homens. Então, tem que tomar muito cuidado com essa generalização e muito cuidado com esse julgamento, né? Então, comece a perceber aí que crenças que vocês estão incorporando e como isso limita a vida de vocês, né? Nossa, todo mundo fala assim, ai, casamento... Tem muita gente que fala assim, nossa, não existe vida sexual depois que você casa. O casamento é... Tem um monte de gente fazendo piada disso, né? Você vê humorista de stand-up que... Nossa, você quer parar de fazer sexo, se casa. Então, se você casa com essa crença, né? De que não vai existir vida sexual no casamento, que as coisas vão esfriar, você vai estar comprando essa realidade. Você vai estar trabalhando para que isso de fato ocorra. Então, olha quantas coisas que a gente ouve dos outros e a gente acaba comprando. Sim, pode ser que isso seja verdade para algumas pessoas, mas não é verdade para todas. É só um ponto de vista. E o julgamento, ele vem muitas vezes com ofensas, né? Quando você entra no julgamento com alguém, você está julgando alguém,
Alguém faz alguma coisa pra você que nem é algo tão grande, né? E você já devolve todo aquele julgamento. Se a pessoa foi isso, você já tira várias conclusões. Ah, então porque ela é isso, por exemplo, a pessoa comprou um carro. Ela comprou um carro porque ela é isso, 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 aquilo. E daí você começa a fazer um julgamento, assim, a partir daquilo, e quando você vê, você está ofendendo a pessoa. Né? E a ofensa, como diz os budistas, né? A ofensa, ela sempre é como uma brasa, né? Quando você ofende alguém. Quando você está com um julgamento, assim, a ofensa é um outro nível, né? O julgamento é quando você só internamente fala para você mesmo, pensa ou comenta com alguém. Mas quando você julga a ponto de externar isso e ofender a pessoa, né? Isso é muito mais perigoso. Os budistas falam que a ofensa, geralmente, é quando você ofende alguém, você como se pegasse várias brasas, né? Brasas mesmo, incandescente, e tacasse em alguém. Pode ser que quando você taque brasas em alguém, essa brasa, nesse jogar, algumas toquem o corpo da pessoa e ela se queime um pouco. Pode ser que ela se queime, pode ser que ela não se queime, porque a ofensa, o outro que é ofendido pode escolher se quer comprar a ofensa ou não. E já quem atira as brasas, necessariamente, obrigatoriamente vai se queimar, vai ter as mãos queimadas. Então esse é, olha o problema, né, o perigo que você tem quando você julga e ofende alguém. A partir da vibração e da frequência que escolhemos funcionar. Sim, é o efeito dominó. Efeito dominó, efeito bola de neve. Você vai entrando, vai entrando nisso, vai só gerando meleca na sua vida. Por exemplo, né, o Leandro Carnal fala muito disso, né, que a ofensa, ela é um fracasso pessoal. Quando você xinga alguém, né, ô, seu filho de uma puta, né, ou seu filho de uma puta, a pessoa fala assim, a pessoa que recebeu o xingamento fala assim, bom, minha mãe, que eu saiba, né, minha mãe não tinha esse tipo de trabalho, né, não era uma mulher da vida, então não é verdade isso, por que eu vou me ofender? Isso não é verdade. E se for verdade, sim, a minha mãe é uma mulher, né, como é que é? Uma profissional do sexo comercial, né? Então, se for de fato, por que eu vou me ofender? A pessoa vai estar falando uma verdade. Então, a ofensa, o outro pode aceitar ou não a ofensa. Mas quem ofende sempre vai se queimar. É isso que os budistas falam. E quando você entra no julgamento, gente, você se emaranha com a pessoa que você julgou. Se emaranha com ela. Você se conecta com algo muito ruim, uma vibração muito pesada, e você obrigatoriamente vai se envolver, se emaranhar com o destino da pessoa, com as coisas também que estão mal resolvidas na pessoa. Então é muito importante você olhar com uma neutralidade. E agora eu vou falar para vocês, assim, de forma mais prática, né? Como que a gente combate isso, né? Qual que é a solução para a gente não entrar nessa bola de neve? De entrar no pensamento negativo, esse pensamento negativo atrair novas situações que comprovem aquilo que você já estava pensando, que daí vira uma crença, e essa crença vai te limitar, ou seja, vai acabar a liberdade na sua vida, você vai ter uma vida condicionada, e a partir disso você vai começar a ter seus julgamentos, né? A tua visão estreita. Isso é uma bola de neve. Então a gente tem que estar sempre muito consciente. Quando alguém vier contar alguma dessas frases, né, mirabolantes, né, que viram crenças, a gente só fala assim, isso é um ponto de vista. Pode ser certo, pode ser errado, mas é um ponto de vista. Não comprar aquilo como verdade absoluta. Então essa é a grande... Porque quando alguém te conta algo, por exemplo, todo político é ladrão. Essa crença é difícil, né, gente? Essa crença aí é difícil combater, não é verdade? O que mais a gente escuta é isso. Todo político é ladrão. A gente fala, sim, porque tem Lava Jato, porque todo mundo está processando, está sendo processado, porque tem isso, tem aquilo, você vai encontrar muitos casos para comprovar isso. Né? Mas você conhece todos os políticos do Brasil? Você conhece todos os políticos da sua cidade? Você conhece todos os políticos
do mundo, de outros países, para você poder afirmar que todo político é ladrão? Então, quando alguém vier contar isso, você fala assim, isso é um ponto de vista. Agora, se você aceita isso como uma verdade, é como se alguém implantasse em você um chip, tá? Esse chip dessa informação. Esse chip tá em você, ok? Todo político é ladrão. Ou todo homem trai. Então, isso é um chip. Daí, toda vez que você vai estar diante de alguma situação envolvendo política, vendo no jornal, ou conversando, assistindo o horário eleitoral na televisão, você vai ter aquele teu chip e vai estar bem ativo e vai falar assim, não, isso aí todo mundo não presta. Ou na hora que você vai se relacionar, se você tem esse chip, por exemplo, de que todo homem não presta, você não vai conseguir se relacionar com esse homem, você não vai conseguir se entregar, você não vai conseguir confiar, porque você vai ter esse chip implantado dentro de você. E claro que existem várias formas, né, várias técnicas hoje permitem que você limpe aí essas memórias, né, essas crenças. Existem várias técnicas disponíveis, várias técnicas terapêuticas para isso, mas principalmente a gente estar, acima de tudo, né, gente, consciente, vigilante em relação aos nossos pensamentos. E se alguém vier falar alguma dessas profecias ou alguma dessas afirmações, você só pega e fala assim, esse é um ponto de vista interessante. E não disse se esse ponto de vista é certo ou errado, porque ele pode ser errado para muitas pessoas, pode ser certo para muitas pessoas também. E assim você não se fecha nada, você se abre. Por exemplo, nossa, é possível... não é possível trabalhar com o que se ama. Ou não é possível enriquecer fazendo o que gosta, né? Tem gente que pensa assim. Ou como a própria Luciana falou, né? Nossa, ganhar dinheiro é difícil. Então você fica realmente com esse chip na tua cabeça. E para tirar isso, gente, é com muita consciência. É muita presença, é vigiando os seus pensamentos. Então, quando alguém vier falar isso, você diz, sim, isso é um ponto de vista. É um ponto de vista. E quando você mesmo se fala, nossa, ganhar dinheiro é difícil, você mesmo se pega pensando, você fala assim, não, interessante esse ponto de vista que eu tenho sobre o dinheiro. Ó, a Lu falando, não é possível ser feliz no trabalho. Trabalho é uma coisa chata, né? Que você tem que fazer uma obrigação, não é possível ser feliz no trabalho. E daí quando você se pega pensando nisso, você fala, opa! Daí você pega e fala essa frase mágica. Nossa, olha só o ponto de vista que eu tenho sobre o trabalho. Interessante. Gente, é um ponto de vista. Quando você faz isso, você já não está comprando isso como verdade. E aí você se abre para as infinitas possibilidades. Que inclui, sim, ser feliz no trabalho também, por que não? Não é verdade? Porque aqui, gente, no Ocidente, eu até queria complementar, né? A gente tem essa ideia muito forte de que o trabalho é sacrifício, né? Trabalho, esse sacro ofício que a gente tem que se sacrificar para poder, né? Que o trabalho dignifica o homem. A gente tem esse conceito muito latino, muito ocidental do significado do trabalho, né? Se você for pegar a palavra trabalho, né, lá no Oriente, pegar no Japão o significado, você pega lá o ideograma da palavra trabalho no Japão. Geraldo, sim, assista pelo computador, pelo seu desktop, que acho que o pessoal está conseguindo ver melhor por lá. O aplicativo do Periscope hoje, eu não sei o que está acontecendo. Bom, o que eu estava falando? Me perdi um pouquinho agora. Me perdi um pouquinho. Bom, mas enfim. Meu computador tá funcionando bem, ó, a Lu falando. Que estranho, né, gente? O computador tá funcionando e aqui não. Eu tô fazendo mesmo assim porque mesmo vocês que não estão conseguindo interagir aqui pelo chat, eu sei que esse conteúdo vai ficar disponível na reprise, né, na minha playlist lá. Bonitinha. Eu tô usando o celular só para dar corações e comentar. Obrigada, Lu. Obrigada pelos coraçõezinhos. Obrigada, querida. A Rafaela também, ó. Obrigada, gente, pela paciência de vocês, pela compreensão aí. Ao vivo é isso, né? Probleminhas técnicos.
Mas então, o que eu ia falar justamente é isso, né? Da gente tomar muito cuidado com o nosso julgamento, com o julgamento que os outros falam pra gente, a gente acaba comprando como verdade, e isso vira um chip. Sério, gente, fica um chip dentro do cérebro. E é difícil, a gente fica. Por que acontece? O cérebro, ele não quer ficar fazendo um trabalho criativo todo momento, porque isso daí gasta energia. O cérebro quer ir pelo caminho mais fácil, pelo atalho, pelo aquilo que já é conhecido. Ah, o atalho conhecido. Ah, e daí tem aquelas frases que resolvem tudo, né? Obrigada, Rafaela, tô colocando aqui periscope.tv/Alice Duarte. Isso mesmo. Então, assim, quando você pega uma crença, o cérebro gosta disso, porque isso é um atalho, é uma coisa que limita ele. Então, ele não precisa fazer trabalhos tentando descobrir novas possibilidades, né? Ele não precisa ter nenhum trabalho criativo. Ele fala, isso, mas isso dá isso, mas isso resulta nisso. Isso é uma crença, né, gente? Então, é uma crença limitante, por isso a gente fala, crença limitante. Porque você fica pensando dentro da caixa. É impossível ser feliz no trabalho. Então, é uma crença limitante. Então, como é que eu faço? Faça perguntas poderosas. Aí tá a coach Luciana Figueiredo para ensinar a gente a fazer perguntas poderosas, né? Como que eu posso ser feliz no trabalho? Como que eu posso ser feliz no trabalho? Então, essa já é uma pergunta que abre infinitas possibilidades e o meu cérebro vai ter que pedalar para encontrar respostas criativas. Se eu fico falando, ah, é impossível ser feliz no trabalho, eu me limitei. Eu não vou buscar respostas criativas para isso. Então, primeiro, quando alguém vier contar uma crença, contar alguma dessas verdades, você simplesmente fala, ok, isso é um ponto de vista. É um ponto de vista. Quando você se pegar falando algum julgamento desse, alguma crença dessa, você também diz para você mesmo, olha que interessante esse ponto de vista que eu tenho sobre esse assunto, né? E daí você, em seguida, faz perguntas. Como eu posso fazer para buscar outras alternativas em relação a isso, né? Então, as perguntas são muito poderosas, né? Ah, sim, eu lembrei que eu estava falando, que eu me perdi um pouquinho quando eu respondi o Geraldo. Eu estava falando sobre o significado da palavra trabalho em japonês. Você pega o ideograma da palavra trabalho e separa ele, e você vai ver que para os orientais, trabalho é proporcionar conforto aos outros. Então, olha a diferença do significado espiritual, emocional, qual que é a diferença da postura emocional de quem trabalha com esta postura de proporcionar conforto aos outros e de quem trabalha com a postura tipo, ai, que sacrifício. Eu tenho que sofrer para dignificar o meu espírito. Sacro ofício, eu preciso me sacrificar em prol do trabalho. Então, olha a diferença da postura emocional disso, né? E, na verdade, isso também são crenças, né? Isso são crenças. Essa crença cultural que a gente tem, né, de que o trabalho é uma coisa desagradável, também a gente tem que se questionar. Sim, é um ponto de vista, pode ser desagradável para uns, agradável para outros. Como eu posso fazer para que seja agradável para mim? Daí, com essa pergunta, eu não preciso nem responder, eu me abro para as infinitas possibilidades e o meu cérebro e o universo, que é feito da mesma matéria, começam a trabalhar no campo quântico das infinitas possibilidades, né, da criatividade. Então você se coloca para ver outras realidades, pensar fora da caixa. Viram como isso é complexo, profundo? E como é perigoso a gente entrar no julgamento? Então, muito cuidado, gente, quando julgar. Muito cuidado. Então, teve uma época que eu estava praticando uma puniçãozinha para se eu julgasse ou criticasse alguém. Sempre fui criticada por ser uma workaholic. Então, se alguém chegou e falou pra você, nossa, você é uma workaholic. Você comprou esse ponto de vista dos outros? Você se acha realmente uma workaholic ou isso é um ponto de vista de alguém? Virou um ponto de vista seu também? Virou uma crença sua também? Então, começa a se fazer essas perguntas.
Inclusive inserindo essa tag para toda a minha equipe sempre. Nossa, Rafaela. Então se pergunte, você se sente mesmo? Ou é algo que os outros fazem você acreditar? Né? Cuidado na hora de comprar isso dos outros, né? Então, as perguntas são poderosas, né? As perguntas são amplas, são poderosas, você não precisa responder as perguntas. E elas te levam para uma outra consciência. As afirmações, né? As crenças, elas sempre limitam. Acho engraçado. Adoro trabalhar. Ok, que bom. Então isso não é um problema para você, esse julgamento dos outros. Porque o workaholic, adorar trabalhar é uma coisa, né, gente? Ser viciado em trabalho é outra. Né? Usar o trabalho como uma coisa viciante, geralmente o que é vício é uma coisa que desequilibra, né? Associa o trabalho à contribuição que podemos dar aos demais. Isso aí, show de bola. Se você adora ainda mais o que você faz, parabéns. Parabéns. Então, essa é a solução. Ficar vigilante com os pensamentos, ficar consciente. E, gente, não tem coisa melhor do que você se colocar consciente, ficar consciente dos seus pensamentos do que a meditação. Mas tem que ser aquela meditação, gente, de diária, higiene mental, diária, que nem escovar o dente, tomar banho. Porque a meditação, ela faz você entender que você não é os seus pensamentos. Você não precisa se identificar com os seus pensamentos. Quando vem um pensamento negativo, você fala: ah, ok, que interessante esse pensamento meu negativo a respeito da vida. Sim, mas sem excesso, você tem toda a razão. Sim. Então, o pensamento negativo, quando ele vem, você não precisa se identificar com ele. Você fala: nossa, que pensamento que eu tenho sobre esse assunto, que interessante, né? Você pensa que você não se identifica com esse pensamento. Você não é esse pensamento. E a meditação te ajuda muito a você dissociar você dos seus pensamentos. Porque você senta, você medita e você observa os pensamentos entrando e passando como nuvens, né? Então você vem, você observa o pensamento chegando, você olha, você não embarca nele e não vai embora. Você observa ele chegando e indo embora. Então isso é estar consciente. A meditação ajuda muito a colocar isso na prática diária. Tem muita gente que casa com o trabalho e não sabe por que é mal amada. Olha o julgamento, cuidado com o julgamento. Então, para cada pensamento, eu estava fazendo uma prática ano passado assim, para cada pensamento negativo ou julgamento que eu fizesse, eu tinha que ter pelo menos 7 pensamentos positivos ou 7 coisas para agradecer. No mesmo instante. Na hora que eu tinha um pensamento negativo ou um julgamento, eu fazia um sinal, cancela. Faz um sinal sonoro para você, cancela, e em seguida conta nos seus dedos lá 7 pensamentos positivos para neutralizar aquele pensamento negativo ou aquele julgamento. Isso também é um exercício interessante para você fazer. E daí é muito legal, porque depois de um tempo você começa a fazer, automaticamente o teu cérebro já sabe que, nossa, vai dar um trabalho. Se eu tiver um pensamento negativo, eu vou ter que encontrar 7 coisas boas para agradecer. Teu pensamento fica com preguiça, a tua mente fica com preguiça, porque, gente, a mente, ela vai sempre buscar atalhos. A lei do mínimo esforço, para gastar menos energia, é uma questão de sobrevivência. Por isso que existem nossas redes neurais. Por isso que o nosso cérebro se estrutura em redes neurais com aquilo que a gente já aprendeu. A gente fica na zona de conforto, naquilo que a gente já aprendeu. É difícil a gente fazer algo diferente, né? Aprender algo novo, porque dói o cérebro, né? O cérebro tem que trabalhar mais, gasta mais energia. Então, quando a gente está trabalhando para encontrar 7 coisas boas para pensar, né? Para agradecer, o cérebro está gastando mais energia. Então, ele vai pensar: nossa, então toda vez que eu vou ter que ter um pensamento negativo, eu tenho que pensar mais 7. Daí o cérebro vai ficando com preguiça. É interessante isso. Você começa a diminuir os pensamentos negativos. Mas tem que fazer isso como disciplina, né? Prática diária. Então, eu recomendo que vocês também meditem, né? Tem várias técnicas também para liberação de crenças, né? Tem o EFT, tem barras de Axis,
tem PNL, tem a constelação familiar, a própria meditação, como eu falei aqui. Tem, nossa, hoje, graças a Deus, tem um cardápio aí infinito, de infinitas possibilidades para você encontrar um caminho aí para liberação emocional, para liberação de crenças, para cura, para levar uma vida mais consciente. Espero que esse Periscope tenha ajudado vocês a terem uma postura mais consciente em relação aos pensamentos de vocês. Esse era o meu recado de hoje. Agradeço vocês que estiveram aqui até o final, bravamente, apesar dos problemas técnicos, né? Dando coração, comentando, compartilhando. Ó, beijo grande no coração de vocês. Faço o convite para vocês entrarem no meu site. Quem ainda não conhece, tem vários textos lá. Inscrevam-se na minha lista para vocês receberem os avisos dos periscopes. E um último recadinho que eu gostaria de dar. Algumas pessoas estão me escrevendo, perguntando sobre os meus grupos fechados de constelação no Periscope. Eu faço esses grupos uma vez por mês. Sim, são muitas as ferramentas que auxiliam nossa jornada, nossa tomada de consciência. Sim, obrigada Ana, obrigada Luciana, obrigada Rafaela pela participação de vocês. Deixo aqui o convite, vocês que estão me acompanhando toda semana, uma vez por mês eu tenho a proposta de fazer um Periscope diferente, um conteúdo mais personalizado, com prática, com mentalização, com exercícios, respondendo às dúvidas dos assuntos pessoais de vocês. Então, ele é uma transmissão fechada, privada. A participação custa R$25, baratinho. Tá? Eu vou fazer isso uma vez por mês para quem está sempre aqui curtindo. Quem quiser realmente aproveitar para ter um bate-papo mais intimista, mais exclusivo comigo, vou falar, claro, dos princípios sistêmicos que o Bert Hellinger ensina através do trabalho dele, aplicado aí de forma prática na vida de vocês. Trazer também alguns exercícios, né, algumas mentalizações curativas e respondendo às perguntas de vocês. Então, é um grupo fechado, um grupo menor, justamente para eu poder dar mais atenção para quem se inscrever. Tá? Quem se interessar, é só entrar no meu site, aliciaduarte.com. Quem ainda não entrou, quem não conhece, ou manda direto um e-mail para mim, contato@aliciaduarte.com. Diga lá que você quer participar do grupo fechado, que eu mando as instruções. O pagamento é via PagSeguro, tá? Bem tranquilinho, e a gente faz esse encontro uma vez por mês. Quem se interessar, entra lá em contato comigo. Então, gente, agradeço de volta aí a presença de vocês. Desejo um ótimo resto de quarta-feira e restinho da semana também. Beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.